Ô, quem vai sentar aqui? Juliano. Cadê o Anderson que trabalha comigo? Cadê ele entrar aqui? Não tem cadeira aqui, não? Não, não. Põe ele. Põe ele, por favor, você primeiro. Põe, mano, senão eles vão te criticar. Eu falei isso aí, ela pega e tira depois. Entra aqui no plenário, Anderson. Pode entrar, pode. Cadê o moço? Pode sentar. Pode sentar. Direita? Só para mim ver o nome da reunião aqui. Que horas que é para começar, Fred? Você tem que falar aqui, ó. Bom dia a todos. Às 10h30, dou início à reunião especial de flexibilização do comércio em BH no contexto do enfrentamento da Covid-19. Primeiro, gostaria de agradecer o vereador solicitante da reunião, o vereador Jair de Gregório, por me convidar para participar dessa abertura e que logo em seguida vou passar a presidência a ele. Agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal e vereadores que compreenderam o contexto que nós vivemos até o momento e as decisões tomadas por essa mesa diretora, que foi dito por um vereador na última reunião, que ele tratou como incompetência, eu trato como sensibilidade. A Câmara Municipal é uma instituição que tem que prezar pela saúde dos vereadores, servidores e de todos os munícipes. Nós somos exemplos e lideranças que representam os 4 cantos da cidade de Belo Horizonte. Oi? 43 aqui, 41 vereadores. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Elvis Cortes, vereador Catatal, vereador Carlos Henrique, vereador Jair de Gregório, vereador Juliano Lopes, citar a presença do vereador Jorge Santos, vereador Fernando Henrique, Fernando Borges, desculpa, tem mais algum vereador presente? E todos os vereadores que estão acompanhando essa reunião e todas as pessoas que também estão acompanhando a reunião. Muitos questionamentos vêm chegando até a presidência com relação ao funcionamento do comércio da cidade de Belo Horizonte. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o prefeito de Belo Horizonte nas suas atitudes iniciais. Hoje nós somos a capital com o menor número de mortes no Brasil. Porém, nós não podemos nos fechar em conchas. Nós temos que estar abertos ao diálogo. Nós temos que construir juntos. Foi dito em algum momento que dentro da Câmara Municipal não existe pessoas com competência para discutir esse assunto. Nós temos, além de 2 médicos aqui dentro da Câmara Municipal, representantes de todos os cantos da região. Quando o povo nos coloca aqui, acredita que nós seremos aqui dentro a voz deles lá fora. Recebi diversos áudios, recebo diversas mensagens. Nós não estamos aqui para desconstruir, nós estamos para colaborar. Nós não estamos para criticar. Nós queremos que a voz do nosso povo também seja ouvida de alguma forma. Que os secretários municipais enxerguem essa Câmara Municipal como uma instituição que representa a cidade. Que a Prefeitura nos enxergue como lideranças, que tem um dever a cumprir com esse povo dessa cidade. Então, quando a Câmara Municipal convida secretários a participar de uma reunião para esclarecer ao povo o que vem acontecendo, e ele não participa, é como se ele negasse uma resposta ao povo, porque aqui estão os representantes do povo da cidade. Eu quero agradecer a todos que estão compreendendo a situação e pedir para que
a nossa cidade, a nossa Câmara, se una. Esse momento, tem muitos que dizem não é um momento de política. É sim, é um momento de política, porque política é diálogo, mas é uma política de construção, que, independente de ideologia, esse vírus veio para jogar tudo no chão. Esse vírus veio para quebrar tudo que foi construído até hoje em termos de sociedade. Acabou a ideologia, a raça, a crença. Acabou poder aquisitivo. Foi tudo para o chão, porque o vírus ele é democrático e pega a todos. E nós acreditamos que tem que ter, sim, temos que ter medidas de segurança. Nossa vida não será como antes. Porém, as medidas de segurança não podem tirar das pessoas a dignidade. E o povo vem se sentindo indigno por não poderem. Eu recebi uma mensagem de um cantor que chorava de vergonha por não ter como comprar a comida para dentro de casa. Um trabalhador se sentindo humilhado por não ter oportunidade de trabalhar e levar para dentro de casa a comida. Nós que estamos na ponta, nas vilas, nas favelas, nos bairros humildes, nos comércios familiares, onde trabalha pai, mãe, filhos e não tem de onde tirar outra renda, a realidade está dura. Nós sabemos que as decisões dos especialistas e dos técnicos são para salvar vidas. E eles têm o nosso apoio. Porém, nós queremos que escute o outro lado da comunidade também. Para começar a reunião, eu vou passar para o vereador solicitante à presidência, vereador Jair de Gregório. E deixar bem claro para essa sociedade que essa casa não parou um só instante. Ficamos em quarentena, de acordo com a orientação da Secretaria de Saúde, até porque tivemos um alto número de contaminados na Câmara. Porém, os vereadores não pararam de trabalhar, a instituição não parou, e nós estamos aqui como representantes de vocês, para ouvir de vocês e ser voz de vocês aqui dentro da Câmara Municipal. Muito obrigada. Eu quero aqui cumprimentar a nossa presidente Nelly Aquino, e cumprimentando a nossa presidente Nelly Aquino, eu cumprimento a todos os meus pares e colegas, os 40 vereadores que trabalham comigo no dia a dia nesta casa. Quero fazer menção aqui do vereador Jorge Santos, que representa o grande segmento da Igreja Universal em Belo Horizonte. Quero fazer aqui menção do Catatal do Povo, que, como parte dos comerciantes de Belo Horizonte, também representa todos os trabalhadores na área de hortifruti granjeiro. O Carlos Henrique, que é o secretário-geral dessa casa e foi eleito por Belo Horizonte para defender os interesses da cidade, que tem uma atuação muito forte, inclusive na Regional Noroeste de Belo Horizonte. Cumprimentar aqui o vereador Juliano Lopes, que tem feito um trabalho nos seus mandatos muito forte nessa casa, um vereador polivalente que atua na área de saúde, na região do Barreiro, com as suas academias, com as suas aulas de ginásticas, e o grande árbitro que foi no futebol mineiro e hoje é o líder, é o diretor da arbitragem de Minas Gerais pela Federação Mineira de Futebol e grande vereador nessa casa. O pastor Elvis Coates, vereador, atuante, inclusive com muitas igrejas independentes dentro do seu mandato, que muito nos alegra aqui com a sua presença, vereador, e que é vice-líder de governo, que está fazendo o papel que o primeiro-ministro de Belo Horizonte não está fazendo nesse momento. Ao vereador Fernando Borja, que tem sido um marco nessa casa, inclusive como deputado federal, num período que ficou lá recentemente, me representou muito bem, representou Belo Horizonte, representou o povo de Deus que acompanhou o trabalho dele, e ele fez grandes contrapontos ali, auxiliando o nosso presidente,
este que é o maior presidente da história do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Quero aqui agradecer ao corpo técnico, quero agradecer aqui já de antemão a segurança, o cerimonial, o doutor Frederico, no seu nome, todo legislativo aqui presente. Eu quero agradecer o Bernardo, que é o nosso fotógrafo oficial aqui hoje, que trabalha na comunicação dessa casa, grande fotógrafo. Então, eu queria dar essa introdução para mostrar a importância que é essa reunião aqui hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A exemplo do que naquela segunda-feira o senhor líder de governo esvaziou a reunião oficial dessa casa. Ontem eu e o vereador Fernando Borges concedemos entrevista a uma rádio de Belo Horizonte e falamos. Ele paralelamente fez uma reunião nessa casa, levou os convidados, levou o secretário André Reis e fez um trabalho paralelo a essa casa, como se ele fosse presidente de uma Câmara Municipal paralela ao que nós temos aqui na presidência da nossa querida vereadora Nelly Aquino. É lamentável a gente fazer um trabalho tão sério com esses nobres vereadores que aqui estão, e mais os de casa, que eu sei que tem vereador que vai participar conosco, que é o caso do Gabriel Azevedo e outros, doutor Nilton, que vão participar. Mas eu quero deixar claro aqui, vereador Carlos Henrique, que Belo Horizonte inteirinha foi mobilizada para essa reunião. Vocês podem conferir aí no site da Câmara, que vai bater recorde de acesso a essa reunião, porque nós fizemos um trabalho de divulgação muito forte, fizemos convites, convite oficial da casa foi mandado, da comunicação da casa, convite banner do vereador Jair Gregório, que é esse que está no telão, mandamos por e-mail, mandamos aos empresários. Só eu conheço, assim, muitos empresários em Belo Horizonte que estão divulgando e mandando para suas redes oficialmente. Como cito aqui, o doutor Ismael Nascimento, dono da Bem Protege, que patrocina o Cruzeiro, ele ajudou na divulgação. Doutor Fernando, dono de todas as lojas da Claro em shoppings de Belo Horizonte e Minas Gerais, que inclusive congrega comigo na Igreja da Pampulha, Assembleia de Deus. Então, é muita gente que está mobilizando, como temos o camelô, como temos o barbeiro, temos o salão de cabeleireiro, o açougue, nós temos tudo. Podem acessar agora todos aí, porque eles estão mandando mensagem para um dos vereadores, porque tivemos um problema técnico, mas já está resolvido, o portal já está funcionando. Podem entrar tranquilamente no link aí da Câmara Municipal, quem vai assistir, que vai conseguir tranquilamente. A minha assessoria está atenta aí, a Kate está atenta, está tranquilo, né? Então tá. Você que vai participar conosco falando, mandando pergunta aqui oficialmente, tem que ter, obviamente, essa senha aí e esse link. Porém, são poucos convidados para falar, porque não tem como interagir com todos. Mas você, por gentileza, só aciona o microfone na hora que você for falar. Porque senão nós vamos começar a ouvir o cachorrinho no fundo do quintal latindo, o caminhão passando na rua. Então, nos ajuda aí, é uma orientação técnica que o Guilherme, que está nos ajudando a comandar isso aqui hoje, que é um dos grandes profissionais que nós temos em Belo Horizonte e que tem que ser elogiado aqui. Eu quero aqui fazer aqui uma introdução, e aí eu já vou passar a palavra em seguida. O vereador Elvis, que tem compromisso daqui a pouquinho, eu vou passar para ele depois que eu der essa introdução aqui rapidamente. Muitas pessoas me perguntam qual a importância dessa nova reunião. Por que o vereador Jair Gregório está promovendo uma reunião que já foi feita? Primeiro, pela relevância do assunto na vida das pessoas que moram em Belo Horizonte, ou que recorrem à capital em busca de serviços, principalmente na área de saúde. BH é a capital do Estado e muitos equipamentos da União e do Estado estão alocados em nosso município. Segundo, porque muitas pessoas da minha área de atuação, enquanto parlamentar, estão me cobrando um posicionamento sobre as medidas adotadas pelo prefeito Calil, cujos efeitos têm trazido apreensão. Digo mais, os efeitos do isolamento social e do fechamento das atividades econômicas têm gerado disfunção na saúde mental das pessoas, crises de ansiedade, fobias, depressões, além do medo do desemprego e de todos os males dele decorrentes.
quero deixar claro a todos que essa reunião difere de forma substantiva da reunião ocorrida na semana passada, até porque o vereador que a convocou achou melhor retirar-se do plenário, no obstante, durante a referida reunião. Anunciamos que enviaremos um documento no qual chamamos de indicação, onde encaminhamos para o prefeito Alexandre Calil uma proposta de descontingenciamento das atividades econômicas em Belo Horizonte. Documento assinado por 6 dos 8 vereadores presentes na última reunião ocorrida semana passada. Esclarecido esse ponto, o objetivo dessa nova reunião, à luz dos decretos publicados, é discutirmos com os vereadores e convidados as diversas repercussões do fechamento das atividades econômicas, tanto naquilo que concerne aos interesses dos micros, pequenos e grandes empresários, assim como dos interesses dos empregados dessas empresas. O efeito sobre o trabalhador autônomo e repercussão dessas medidas na saúde financeira da Prefeitura. Aproveitar a oportunidade de colher as sugestões dos munícipes, quais alternativas eles vislumbram para esse momento especial. Essa é uma das atribuições dos vereadores, ouvir a comunidade organizada, seja do segmento empresarial, trabalhadores terceirizados, terceiro setor, enfim, todos aqueles que desejam o bem para a cidade. Para isso, não precisa ser especialista, precisa ter desprendimento e bom senso para se colocar na situação do outro. Inclusive, faço aqui um convite para que cada um de nós nos coloquemos sempre na situação do outro. E para encerrar essa introdução, para alguns pode parecer que o vereador Jair Gregório está se posicionando de forma contrária às medidas adotadas pelo Executivo. Isso não procede em hipótese alguma. Reconhecemos a dificuldade do momento, mas temos também pontos de vista diferentes, principalmente quanto à temática dessa reunião, que é a flexibilização já das atividades comerciais e serviços em geral. O Poder Legislativo não pode ficar de observador apenas. Ele tem uma contribuição solidária e autônoma para vencermos da melhor forma possível essa situação de emergência da nossa saúde pública. Bom, feito então essa introdução, eu quero reiterar aqui a fala da nossa presidente. Quando um trabalho desse é oficial e não interessa ao líder de governo, Léo Burguês, eu quero dizer para vocês que nós estávamos com alguns secretariados para participarem, convidados oficialmente, desta transmissão. E o doutor Jacques, que tinha feito a confirmação, hoje, logo cedo pela manhã, já mandou avisar que não poderia participar. A Maria Caldas, da Secretaria de Serviços Urbanos, que inclusive eu ajudei muito na questão do plano diretor, trabalhei como um leão para o plano diretor de Belo Horizonte. A Maria Caldas me informou que tem reunião com o Banco Mundial, 10 horas, e que não poderia participar. Mandei mensagem para a Adriana Branco, nossa secretária de governo, e ela pediu para que eu entrasse em contato com o assessor do prefeito Papagaio. E o Papagaio até agora também não me manifestou nada no Zap, eu mandei para ele. Então, enfim, eu acho que o objetivo do líder de governo, que era esvaziar essa reunião oficial da Câmara Municipal, eu acho que ele está conseguindo. Mas eu quero deixar um recado para o Léo Burguês aqui nessa transmissão, que ele não nos representa mais como líder de governo. Muitos vereadores aqui já estão ansiando que o prefeito Calil consiga levantar um novo líder de governo com moral, um novo líder de governo com apoio de mais vereadores, porque o senhor Léo Burguês, para nós, já não serve mais, perdemos a confiança no senhor Léo Burguês como líder de governo dessa casa. Então, prefeito Calil, o senhor que é nosso prefeito, quero parabenizar o senhor, porque o senhor antecipou o Covid-19 uma semana antes, e Belo Horizonte não virou uma pandemia geral, porque o senhor atuou com o Executivo, e este que é um dos maiores secretários de saúde de Belo Horizonte, que já teve, o doutor Jackson. Então, quer dizer para o senhor, prefeito, que aqui ninguém trabalha contra o senhor, nós só estamos divergindo na flexibilização dos comércios, porque Belo Horizonte não pode morrer de fome. Eu quase morri de Covid, e venci o Covid. E agora eu não quero morrer de fome, e nem os comerciantes de Belo Horizonte, nem os trabalhadores de Belo Horizonte. Por isso que nós estamos pedindo para o senhor, prefeito, humildemente, para que o senhor nos ouça, que o senhor escute, que os vereadores possam ter interlocução com o senhor, que possamos fazer um plano que amanhã vai ser discutido aqui nessa casa, em outra reunião da Frente Cristã, a questão dos templos religiosos em Belo Horizonte.
Tem maneira segura de se fazer tudo na cidade sem contaminação. Só precisamos de um plano. E quando achamos que o senhor ia apresentar o plano nessa última coletiva, a gente percebeu que o senhor protelou mais um pouco o plano. Mas dizer ao senhor que nós respeitamos o seu ponto de vista, respeitamos as suas decisões, como nosso chefe executivo, mas nós queremos dizer ao senhor que nós, vereadores, queremos participar e temos condições de discutir, sim, a questão da pandemia em Belo Horizonte. O senhor falou, né, que nem o senhor, como prefeito, tinha condição de discutir. Eu discordo. O senhor tem condição de discutir, sim, porque o senhor é prefeito dessa cidade, o senhor é chefe do executivo, e nós, vereadores, até porque temos até médicos vereadores. Eu ficaria muito bem representado numa comissão da Casa, junto ao Executivo, pelo doutor Bernardo do Novo, ou pelo doutor Newton, que é médico nessa casa. E sem falar que os vereadores estão acompanhando a questão do Covid-19 pelo mundo afora. Então, é só dizer isso, e essa introdução, e nós vamos começar agora a ouvir os vereadores de Belo Horizonte, e com a palavra o vereador Elvis Cortes. Eu vou virar aqui a câmera, Elvis, para você aparecer um pouquinho aí. Isso, troca de lugar. Não, está lá. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os vereadores, parabenizar o vereador Jair Gregório, que tem feito um grande trabalho nessa cidade. Eu fico muito feliz de estar ao lado dele novamente, depois de 13 dias, me parece, 13 dias internados, não é isso, vereador Jair Gregório? 13 dias internado, e Deus teve misericórdia, e agora está aqui conosco novamente, com saúde, com vontade, e muita vontade de trabalhar pela nossa cidade. Agradecer os nobres pares que aqui estão, Fernando Borja, que está ali sentado no plenário, na cadeira ali no plenário, e dizer que a minha opinião ela é muito simples e objetiva. Eu quero parabenizar o prefeito Alexandre Calil por tudo que ele tem feito, mas eu acho que já chegou a hora dessa flexibilização acontecer. Já chegou a hora, porque Belo Horizonte não pode parar. Eu acho que nós, belo-horizontinos, nunca mais seremos os mesmos. Eu acho que temos que nos precaver, nos cuidar, usar as nossas máscaras, mas precisamos de trabalho. Precisamos de trabalhar. Precisamos de voltar a fazer o que fazíamos. Belo Horizonte não pode ficar parada do jeito que está. Repetindo, respeitando o nosso prefeito, parabenizando por tudo que ele já fez. Acredito eu que essa situação na nossa cidade não é pior por causa da cautela que ele teve. E graças a Deus, a nossa cidade ela está, me parece, na 33ª posição no estado, e estamos caminhando para uma saída bem feliz nessa situação. Estamos caminhando para uma situação bem feliz nessa situação, graças a Deus. Peço também ao prefeito Alexandre Calil, reitero aqui as palavras do meu par, Jair Gregório, as nossas igrejas. Eu acho que já é hora de reabrir dentro da normalidade, da legalidade, dentro da cautela, os nossos templos religiosos. Outras cidades já abriram. Tem igreja funcionando com 30%, a igreja tem 100 pessoas, 30 pode participar do culto, por hora. E eu sou a favor de quem está na área de risco, que fique em casa. Fique em casa. Mas quem não está na área de risco, vamos para a guerra. Vamos para a guerra, vamos trabalhar, e eu tenho certeza que Belo Horizonte vai sair bem melhor, bem maior do que já era. E existe sim um grupo de vereadores preocupado com isso. Existe sim uma Câmara Municipal que se importa sim pela sociedade.
Existe aqui 41 vereadores eleitos pelo povo. Nós representamos o povo. Existe, sim, pessoas que querem o melhor para a cidade. Respeitando o nosso prefeito Alexandre Calil, que tem feito um bom trabalho para essa cidade. Ele é o nosso prefeito. Então, nós, como os vereadores, estamos aqui pedindo para ele. Betim já flexibilizou. Ribeirão das Neves flexibilizou. Alemanha e Estados Unidos estão preparando. Por que não Belo Horizonte, a terceira maior capital do país, flexibilizar? Por que não? Então eu deixo aqui o meu apelo ao prefeito Alexandre Calil, que com sabedoria irá conduzir esse retorno dos belo-horizontinos ao trabalho. Deus abençoe, muito obrigado. Quero agradecer o vereador Elvis Cortes. Eu confesso, Elvis, que eu fico feliz de ver o seu posicionamento como vice-líder de governo aqui conosco, fazendo o papel que o primeiro-ministro não tem coragem de fazer, nem para dar entrevista na rádio ontem ele deu bolo. O vereador Juliano Lopes, com a palavra, para que possa também fazer as suas considerações iniciais. Só um minutinho, presidente. Eu queria pedir licença a vocês, aos telespectadores, a quem está agora nos vendo. Eu tenho uma reunião às 11 horas com a presidente da Câmara, inclusive mais uma reunião sobre o Covid. Muito obrigado, vereador Elvis, e boa reunião para Vossa Excelência lá. Vereador Juliano Lopes. Bom dia a todos. Em nome do presidente dessa sessão, Jair de Gregório, eu cumprimento todos os vereadores dessa casa, cumprimento também todos os funcionários, segurança, e dizer que parabenizo também, eu acho que essa fala é unânime, Jair, de todos os vereadores que aqui estão, a atitude inicial do prefeito, no decreto que ele fez no dia 20 de março, estão fazendo já praticamente 1 mês e 2 dias, lá atrás, quando ele tomou a iniciativa de decretar praticamente isolamento de todo mundo. Foi importante aquela atitude dele naquele momento. E foi o prefeito que saiu na frente em todas as cidades. Tanto é que em Belo Horizonte hoje temos apenas 8 mortos. Mas agora, com o passar do tempo, já estamos fazendo praticamente quase 40 dias, precisamos rever a abertura do comércio. E digo mais, Belo Horizonte, nós aprovamos aqui na Comissão de Orçamento e aprovamos em plenário um orçamento para a cidade de Belo Horizonte. E dentro desse orçamento tem um recurso destinado às obras, muitas obras para esse ano. Por que não podemos também aqui na Câmara Municipal rever esse orçamento, rever a direção desse orçamento, para que possamos juntos aqui ajudar o comerciante? Jair, ajudar o comerciante não é empurrar para frente a dívida dele com o IPTU. Ajudar o comerciante é dar isenção de IPTU. É dar isenção de IPTU para aqueles comerciantes todos da cidade de Belo Horizonte. Como? Da onde tirar esse dinheiro? Do dinheiro que está destinado para as obras. Essa Câmara tem o poder de mexer, lógico, com o aval do prefeito, porque tem que vir um projeto dele. Mas podemos fazer isso, sabe, Jair? Ajudando com isenção de IPTU para os comércios. Porque não adianta a gente empurrar para frente uma dívida para eles, sendo que agora eles não estão tendo lucro, eles não estão trabalhando. Então, a minha fala também em relação a isso. Quando abrir, como abrir, com responsabilidade abrir, e dar fôlego para todos os comerciantes dessa cidade, que nós sabemos que geram muito emprego na cidade de Belo Horizonte. A minha outra preocupação, está aqui o vereador Carlos também, todo mundo conhece aqueles ônibus pequenos, aqueles micro-ônibus, amarelos, os suplementares na cidade de Belo Horizonte. Cada ônibus ali, Jair, representa uma família. Cada ônibus ali representa um CNPJ. E eles fizeram uma licitação ano passado, todos que participaram da licitação foram obrigados a trocar o veículo. Então, eles estão pagando prestações altíssimas e não estão tendo passageiro também. Por que não dá um incentivo para esse grupo de profissionais que ajuda tanto a cidade de Belo Horizonte? Os suplementares, o transporte alternativo precisa também de um apoio da prefeitura, e eu tenho certeza que o prefeito irá fazer isso sim, com muita inteligência e muita responsabilidade. E volto a falar,
Nessa casa, temos 41 vereadores que foram colocados aqui por opção popular. Ninguém veio aqui mecanicamente. Ninguém está aqui porque quis. Nós estamos aqui, primeiro, porque Deus permitiu. E segundo, que a população de Belo Horizonte permitiu que nós estivéssemos aqui, cada um representando o seu setor. Por isso que essa Câmara também pode ser e tem que ser ouvida, com um diálogo aberto para todos. Nós todos também queremos o bem da população, com saúde e com responsabilidade, porque, como o vereador mesmo disse, se não tomar providências de abertura do comércio com responsabilidade, vai morrer de coronavírus, mas vai morrer de fome, vai morrer de estresse, falta de dinheiro para pagar o aluguel, falta de dinheiro para repor sua mercadoria, falta de dinheiro para poder dar ao seu filho, vai morrer também. Então, Jair, parabéns para você que está aqui hoje, comandando essa reunião, parabéns a todos os vereadores que estão aqui hoje, também preocupados com a cidade, e digo também, parabéns ao presidente dessa casa, que está sempre atento às grandes causas e sempre dando oportunidade para que cada vereador possa se manifestar. Muito obrigado e boa reunião para a gente. Vereador Juliano Lopes, quero te agradecer pelas suas palavras iniciais aqui neste grande evento, que é a discussão do tema flexibilização do comércio em Belo Horizonte, e de quebra já avisar que amanhã teremos da Frente Cristã a nossa reunião aqui no comando do Altair Gomes, nosso pastor quadrangular, que nós vamos estar discutindo a questão dos templos religiosos em Belo Horizonte, já que é um tema que realmente tem preocupado muito a todos nós, principalmente os cristãos de Belo Horizonte e os demais templos que professam a sua fé e que necessitam de reuniões periódicas em suas igrejas, né, em seus templos. Nós vamos agora ouvir aqui o vereador secretário-geral dessa casa, o vereador Carlos Henrique Dias. Bom dia a todos. Primeiramente, dar os parabéns ao vereador Jair de Gregório pela sua iniciativa. Meus parabéns mesmo. Dar os parabéns ao prefeito Alexandre Calil também, que no começo ele fez o que foi correto, que o Juliano falou, que o Elvis falou, que Vossa Excelência falou também. Mas agora precisamos de reabrir o comércio, com segurança, com prudência. Isso mesmo. Porque ele falou lá, prefere 10 mil desempregados que 50 mil mortos. Ele fez a parte dele. Agora, se a gente não abrir o comércio agora com segurança, aí vai ter 50 mil, 200 mil mortos. De fome. De fome. O comércio está pedindo socorro, os músicos estão pedindo socorro. O Juliano falou aí, ó, o sistema de transporte hoje, ele passou agora que está dando 3,5 milhões para as empresas convencionais. O Juliano e eu estamos na luta dos suplementares aí. O pessoal está dirigindo os veículos passando fome, entendeu? Estão levando vidas ali com baixa demanda, passando fome. Já levamos para a prefeitura isso, até agora nada. Eu protocolei agora, na última quinta-feira, vereador Jair, em 7 Lagoas, com o prefeito de 7 Lagoas, um pedido de socorro dos comerciantes para que fosse aberto o comércio. Lembrando que 7 Lagoas não é meu público eleitor, e eu estou lá, porque a gente tem que preocupar com Minas Gerais, com o Brasil. E o prefeito atendeu de antemão. O prefeito de Contagem hoje falou na rádio na Rádio Super, que já vão estudar hoje a possibilidade da próxima semana reabrir o comércio, reabrir a igreja, tudo com segurança. Então eu peço ao prefeito Alexandre Calil, escute a Câmara, a presidente Nelly tem atuado muito bem com a gente aqui, o Jair, os vereadores, Gabriel e daí em diante. Juliano, Fernando Borges, Jorge Santos estão aqui, Catatal, e os demais estão assistindo. Vamos voltar o comércio com segurança. Se a gente não voltar o comércio com segurança a partir de agora, eu acho que vai ficar pior, prefeito. Eu respeito a sua fala. O Jair falou, nós temos aqui hoje 2 vereadores médicos na Câmara, que é o vereador Dr. Newton, vereador Bernardo. Eu atuei 14 anos na área de saúde, a gente entende um pouco também, apesar de não ser médico. Você fez o que tinha que ser feito. Mas agora, eu acho que agora a gente precisa de retomar o comércio, sim, com segurança. O povo precisa de viver. Tá bom, Jair? Muito agradeço a todos, agradeço ao secretariado, o prefeito. Muito obrigado. Quero agradecer a sua fala, vereador Carlos Henrique. E, prefeito, o senhor está vendo aí a população de Belo Horizonte que está nos acompanhando, que são muitas pessoas acompanhando pelo portal da Câmara Municipal.
dizer ao senhor que é quase que unanimidade, que nós queremos participar dessa construção com o senhor e que o senhor apresente para nós um plano de flexibilização gradativo dentro da cidade, para que a gente tenha expectativa, porque nós estamos caminhando assim para um túnel sem ver nenhuma luz no fundo dele. Então nós precisamos que o senhor nos ajude a enxergar essa luz no fundo do túnel, prefeito Calil. Nós vamos agora ouvir o vereador Jorge Santos, que fará suas considerações iniciais dessa live. E quero fazer menção aqui do vereador Gabriel, que já está aqui também participando conosco remotamente da sua casa, e dizer a todos os vereadores que estão participando aí, se precisar do link com senha, é só nos pedir aqui que a gente manda para vocês. Vereador Jorge Santos. Bom dia, vereador Jair. Tá saindo áudio aí? Tá? Então, bom dia, vereador Jair e os demais vereadores. Deixa eu só afastar aqui. E a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer que eu só tirei a máscara, mas estou seguro aqui, todos estão com a máscara, poder falar melhor. Jair, eu quero me colocar aqui com 3 posições hoje. Nós estamos aqui debatendo sobre os comércios de Belo Horizonte. E quero dizer que igreja ela não é comércio. Igreja não é um comércio. Amanhã a gente vai fazer um debate sobre aqui os templos religiosos. Mas eu quero deixar bem claro porque tem nos procurado nas redes sociais, Juliano, e também as pessoas ligando para a gente, que não estão aguentando mais essa situação em Belo Horizonte com respeito ao comércio. Muitos comerciantes estão tentando fazer hoje uma negociação com algumas imobiliárias e com alguns proprietários com respeito ao aluguel, porque não está funcionando, não tem condições de pagar o aluguel. Outra questão também é os taxistas em Belo Horizonte, que estão passando fome. Todos os dias eu recebo ligação de taxista, muitas às vezes pedindo cesta básica. Então, eu quero parabenizar o Calil em uma parte. Eu também recebo. Ele tem sido um bom prefeito, ele fez um trabalho inicial na cidade de Belo Horizonte, só que depois desses 40 dias, prefeito, a gente tem que parar, vereadores, e analisar a situação da população. Porque o que não pode acontecer hoje, prefeito Calil, que deve estar nos acompanhando agora, ou algum secretariado do prefeito, que nós temos que respeitar, vereadores, somente Catatal, os 2 poderes. Nós temos o poder legislativo e o poder executivo. Então, essa casa também, o vereador Jair, ela também tem poder para decidir algumas coisas. Nós acatamos a decisão, o decreto do prefeito, até um determinado ponto. Só que agora a gente está vendo que esse decreto, pelo um lado, ele foi bom. Só que, pelo outro lado, ele está prejudicando alguns comerciantes, não só comerciantes, mas toda a população de Belo Horizonte. Então, eu quero pedir ao vereador Jair de Guerreiro e os demais aqui, e na nossa reunião de colégio de líderes, para que a gente venha, vereador, encaminhar ao prefeito Calil aqui uma reunião com essa casa. Ou ele abrir a porta da prefeitura para receber esta casa, ou que a gente possa fazer uma convocação de uma reunião para que ele venha até aqui a Câmara Municipal, porque são 2 poderes. Então, os 2 poderes, nesse momento, têm que se unir. Tem que se unir para que a gente possa encontrar uma solução. A princípio, o Poder Executivo tomou sua decisão, essa casa acatou, nós acatamos, só que agora não tem mais como ficar nessa situação. E outra questão que eu quero colocar, como eu bem coloquei, que a igreja ela não é um comércio, mas hoje as igrejas também estão sofrendo. Sofrendo em que situação? Nós temos hoje aqui em Belo Horizonte, eu vou falar do Estado, vou falar eu representando a Igreja Universal, nós temos mais de 800 igrejas. Dessas 800 igrejas, quase 600 delas, elas pagam um aluguel. E nós temos que pagar esses aluguéis. E aqueles que são comerciantes, aqueles que têm seus imóveis, que alugam para nossas igrejas, elas têm que receber. Mas como que nós vamos pagar se a igreja está fechada? A gente fica triste hoje passar na porta, não só da Igreja Universal, Quadrangular, Batista, qualquer templo religioso que você passa hoje, ela está com meia porta aberta, outras estão fechadas. Às vezes o pastor está lá na porta recebendo uma pessoa aflita, desesperada. E eu quero dizer que nesse momento, as igrejas são importantes. Elas são importantes nesse momento, permanecer aberta, mas com a porcentagem.
como alguns vereadores já colocou aqui, como Contagem, em Santa Luzia já está acontecendo, Ribeirão das Neves, no Rio de Janeiro também, São Paulo, que elas estão frequentando, não com reunião de 1 hora, de 2 horas, mas um culto de 30 em 30 minutos, com poucas pessoas, uma igreja que tem 100 membros ali, ela vai frequentar ali com 20 pessoas pela manhã, ou 20 pessoas à tarde, porque hoje não só o pastor, como também um comerciante, vereador Jair, para encerrar, ninguém sabe melhor administrar o seu comércio do que o próprio dono. Quando o comerciante está ali, a gente vindo para cá agora para a Câmara, a gente passa em alguns comércios pequenos, está lá, o comércio está aberto, mas tem uma plaquinha, tem uma fita, que a pessoa não pode entrar, e ele está atendendo ali, dando o produto para a pessoa ao lado de fora do comércio. Então, prefeito Calil, fica aqui o apelo não só desse vereador Jorge Santos, mas também da população de Belo Horizonte. Venha olhar para essa situação e eu peço ao Senhor o mais rápido possível que venha receber os vereadores e também a comitiva de pastores, a qual nós teremos amanhã aqui nesta casa uma reunião para debater sobre isso. Muito obrigado, vereador Jair, parabéns. Muito obrigado, vereador pastor Jorge Santos, que fez a sua introdução aqui, as palavras iniciais, e daqui a pouco nós estaremos falando mais. Eu, mais uma vez, dizer a vocês que Belo Horizonte inteiro está acompanhando através do portal da Câmara esta reunião, que infelizmente não podemos contar com o secretariado do Executivo, que foi convidado oficialmente, tínhamos até confirmação que foi cancelado agora de manhã. Infelizmente, para Belo Horizonte, nós não teremos aqui para exibir os convidados do prefeito, do Executivo, da Prefeitura de Belo Horizonte para participar conosco. É uma pena, porque seria a oportunidade de Belo Horizonte poder ouvir do Executivo algo sobre a flexibilização. A Maíra, nós tínhamos perguntas para ela na área social, nós convidamos o André Reis, o Fuad, nós convidamos o Dr. Jacques, nós convidamos o Cláudio, secretário, nós convidamos vários secretários para participar conosco, mas, infelizmente, nenhum deles, só o Dr. Jacques que justificou a sua ausência. E a Maria Caldas deu também uma justificativa que tinha reunião nesse horário. Então é isso aí. Vamos ouvir agora o vereador Catatal, que é o vereador Catatal, vereador do povo. Bom dia, presidente Jair. Bom dia, caros vereadores, Jorge Santos. Meus amigos aqui, né? Com certeza o Juliano Lopes e o Fernando Borges. Estamos aí com os assessores aí. Quero falar que Belo Horizonte pede socorro. Os comércios de Belo Horizonte parou. E a gente está preocupado. O comércio parou, os táxis parou, porque não tem comércio, não tem passageiro. Uber parou, que não tem passageiro, não vai ter Uber. Se não tem, gente, vamos fazer o que tem que fazer com responsabilidade, reabrir os comércios. Com certeza, vamos olhar aí, restaurante, que hora começa a servir almoço? 11 horas? Vamos abrir o restaurante às 11 horas e fechar às 15 horas. Os barzinhos de Belo Horizonte, que é a cidade dos bares, dos botecos, abre às 17 horas e fecha às 23 horas, Jair. Eu acho que é por aí para a gente estar, porque Belo Horizonte, com certeza, pede socorro. Quem aluga os aluguéis precisa receber. E quem paga não tem como pagar. Então está tudo. Belo Horizonte, infelizmente, está uma cidade fantasma. Você olha no centro de Belo Horizonte, tudo fechado. Tá certo? Nós temos que prever a vida em primeiro lugar. Mas vamos fazer com responsabilidade, vamos abrir os comércios, pôr para funcionar com máscara, com álcool gel, com tudo certinho. Vamos fazer o que tem que fazer, pôr fiscal na rua, pôr gente na rua para olhar. Vamos abrir os comércios, cada um atende, um a um certinho, que aí vai dar certo. Belo Horizonte, prefeito, precisa de nós. E Vossa Excelência é muito inteligente, foi eleito para esse povo maravilhoso, igual eu fui aqui na Câmara Municipal. Chegou, com certeza, chegou a vez da Câmara Municipal, junto com a Prefeitura, unir, ficar mais forte que nunca. Porque juntos nós somos mais fortes, nós já somos unidos. Nós já somos unidos, a Câmara Municipal e a Prefeitura andam junto. Mas a Câmara aqui, atualmente, está meio isolada, Jair. Então, nós temos que reunir os vereadores,
o secretário do prefeito, o prefeito, os doutores, aonde for para dar uma solução. Um abraço e, com certeza, eu só quero o melhor para Belo Horizonte, para dar uma resposta aos Belo Horizonte, principalmente os comerciantes que não aguentam mais. Um abraço, estamos juntos aí, com a Belo Horizonte de todos, uma Belo Horizonte para todos. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado, Jair. Muito obrigado, vereador Catatal. É muito bom poder ouvir com essa eloquência, com esse coração que você sempre fala e se manifesta aqui na Casa do Povo, que é a nossa Câmara Municipal. Quero aqui agradecer a todos que fizeram essa divulgação. Nós estamos tendo muitas pessoas, mas muitas pessoas participando aí no portal da Câmara, discutindo, acompanhando a discussão que nós estamos aqui fazendo com Belo Horizonte, entre nós vereadores, com a população, da flexibilização dos comércios em Belo Horizonte. Infelizmente, já disse que nós não temos participação do Executivo. Eu sou um dos vice-presidentes dessa casa. Nós temos aqui os vereadores que fazem parte da mesa diretora, temos vereadores aqui que teve uma representatividade muito grande de votos em Belo Horizonte, que estão aqui, e nós não tivemos, então, aí o carinho dos nossos secretariados para participar conosco, mas eu quero deixar registrado que na reunião da esquerda dessa casa, da vereadora Bela Gonçalves, na segunda-feira, a Maíra participou ali, ó, no telão, o tempo que foi preciso, e respondeu a várias perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui já chegando. As perguntas que eu elaborei aqui para o secretariado, eu vou fazê-las aqui na internet. Se algum assessor quiser dele, do secretário que estará sendo perguntado, anotar e responder para nós ficaríamos muito felizes com a participação de vocês. Isso mostra que, infelizmente, está havendo aí uma queda de braço entre o líder de governo dessa casa e os vereadores dessa casa. Infelizmente, nós perdemos a confiança no líder de governo e não queremos mais ele como nosso líder de governo. Essa é a grande verdade. Vamos ouvir agora, para suas palavras, o vereador Fernando Borja. Obrigado, senhor presidente. Eu peço licença a todos para poder falar no microfone sem a máscara. Primeiramente, que nós estamos bem isolados uns dos outros, nós respeitamos os espaços e também, graças a Deus, eu acabei passando pelo Covid e no dia de ontem peguei o meu exame onde eu estou imune ao Covid hoje, porque os nossos corpos podem desenvolver anticorpos. Nós só temos duas formas de vencer o Covid. Quando for criada uma vacina, ou quando nós mesmos desenvolvermos os anticorpos. Infelizmente, Jair, eu quero parabenizar o seu trabalho, o que você tem feito, e a coragem de poder se levantar em nome do povo, muitas vezes tendo que confrontar pesos da política que andam realmente de uma forma desbalanceada, atacando até a imagem dessa casa. É impressionante, estou fazendo aqui uma denúncia. É impressionante como que um vereador que é líder do governo trabalha contra a própria casa. É impressionante como que ele convoca secretários e produz e cria as suas audiências particulares com quem ele quer. Está manipulando o empresariado em Belo Horizonte, dizendo que não pode cumprir. Prometeu que iria abrir o mercado, prometeu que iria abrir o comércio, e no dia de anteontem, quando nós estivemos na Câmara, na Prefeitura, e eu estive presente para ouvir o que o prefeito poderia dizer de norte para o nosso país, para a nossa cidade, perdão, ele não conseguiu apresentar nada. Nada. A única coisa que ele fez foi apresentar números. Números nós estamos cansados de ver, nós precisamos de liderança, não é, Calil? Ele mesmo disse no microfone, não queria falar de política, acabou atacando o nosso presidente, dizendo que o Brasil precisa de liderança. Para que um dia o Brasil tenha liderança, e se for de um mineiro, precisa primeiro, na Prefeitura de Belo Horizonte, mostrar liderança, o que não está fazendo atualmente. Está correndo atrás do prejuízo.
Desde o dia 4 de fevereiro, já existia um decreto emergencial no nosso país dizendo sobre os perigos do coronavírus, e o Calil bancou o Carnaval de Belo Horizonte com 5 milhões de pessoas. Milhares de pessoas foram contaminadas em Belo Horizonte e levaram a contaminação para fora. Nenhum dos seus técnicos apresenta o impacto que o Carnaval criou em Belo Horizonte, com a nossa população e outras populações. Tem somente um estudo terrorista de que mais de 1 milhão de pessoas seriam contaminadas e que quase 5, 10, 15 mil pessoas morreriam. É impressionante o que estamos passando em Belo Horizonte. E agora está correndo atrás do prejuízo e tomando atitudes erradas. No boletim epidemiológico 8, já que você, Calil, gosta de estudar as palavras técnicas, leia o boletim epidemiológico número 8. Somente se faz o fechamento horizontal ou a quarentena radical em 2 casos, com faltas de EPI ou colapso no sistema de saúde. Nenhum dos 2 aconteceu em Belo Horizonte. Nós tínhamos que ter tomado uma medida de isolamento, fechamento de escolas, de reuniões públicas, do Carnaval. Nós deveríamos ter fechado as igrejas, reuniões públicas, por um determinado tempo. A única coisa que está sendo feita atualmente é empurrar o pico. E todas as vezes que vem ao microfone dizer, cria mais terrorismo. Nós temos 8 pessoas que faleceram por causa do coronavírus em Belo Horizonte. E as 8 pessoas tiveram tratamento no hospital. Não estamos em crise ainda. Mas você está empurrando a crise e fazendo com que Belo Horizonte sofra não somente no sistema de saúde, mas principalmente agora na economia. Várias pessoas suicidaram. Várias pessoas perderam emprego, várias pessoas quebraram o seu negócio e não vão voltar mais. E você, mamãe, quando o seu filho perdeu o emprego, quando o seu filho perdeu o trabalho, quando o seu filho perdeu a capacidade de bancar sua própria casa, procure o Calil. É o exterminador da economia de Belo Horizonte. É isso que está acontecendo hoje em BH. Precisamos aprender a trabalhar juntos. Porque as únicas medidas que até agora a prefeitura tomou foram medidas que foram discutidas por vereadores e encaminhadas pelas nossas mídias sociais. A primeira, que vocês não tinham, foi feita aqui na nossa Comissão de Saúde com o doutor Jackson, e ele é testemunha disso. Não tinha nenhum projeto de distribuição de máscaras, e nós apresentamos aqui estudos que a contaminação é feita por micropartículas, e que deveríamos distribuir para a população de Belo Horizonte máscaras, principalmente em áreas mais carentes, em aglomerados, em comunidades. E até o momento, falou que ia distribuir, já tem mais de 15 dias. Nada foi feito. Agora, para gastar dinheiro, para cercar praças em Belo Horizonte, deve ser para as capivaras não entrar ou os carrapatos não fugir. Está gastando dinheiro público para cercar praças em Belo Horizonte e ainda não deu máscara para ninguém. Eu concordo plenamente aqui com o Jorge Santos quando ele disse que a nossa sociedade e principalmente a classe média está sofrendo. O prefeito ACM Neto lá em Salvador está dando R$270 para todos os motoristas de táxi e aplicativos que estão passando fome em Belo Horizonte por falta de trabalho. O que é que o prefeito vai fazer com relação aos taxistas e os motoristas de aplicativo? Nós já falamos várias vezes, em todas as minhas mídias eu falo, que nós precisamos implementar o passaporte de imunidade em Belo Horizonte. Precisamos certificar o Belo Horizontino, que já criou anticorpos contra o coronavírus e tem a liberdade de voltar a trabalhar e produzir na nossa economia, gerar riqueza, gerar emprego. Mas agora, já saiu mais uma reportagem dizendo que a sua equipe técnica
vai fazer testagem em massa em Belo Horizonte. Isso saiu daqui dos vereadores, que são incapazes, e que agora você está copiando. Tenha humildade, tenha mais seriedade, aprenda a trabalhar com mais amor por essa cidade. Eu vou citar o que você disse, Calil, no dia da nossa posse. Tenha juízo. Você olhou para todos os vereadores e disse: tenha juízo. Nós, vereadores, estamos pedindo a você, prefeito Calil de Belo Horizonte, tenha juízo. Chame a atenção do seu líder, arrume outro, porque essa casa não aceita mais a liderança desse líder que trabalha pelas costas contra a presidente, contra os outros vereadores e fica utilizando do poder político dele para poder explorar os secretários e fazer propaganda própria para o empresariado de Belo Horizonte. Esse é o momento, essa é a hora de tomar vergonha, de ter coragem e de mostrar liderança. E mostrar que Belo Horizonte tem uma luz no fim do túnel. Nós sabemos como agir. Nós sabemos o que Belo Horizonte precisa. Precisamos trabalhar juntos, de mão dadas. O Executivo, o Legislativo, a sociedade civil. Essa casa não vai furtar o seu trabalho. Essa casa não vai furtar a dezenas e milhares de votos que os vereadores dessa casa unidos receberam. São 41 que foram eleitos pelo voto popular como o prefeito e o vice-prefeito e merecem respeito como o prefeito merece respeito. Nós respeitamos a pessoa, mas não concordamos com desgoverno, com desmando e principalmente com a autocracia. É um momento importante para a nossa cidade e o povo de Belo Horizonte vai julgar essas atitudes que estão sendo feitas. Belo Horizonte tem 10,5 contágio por 100 mil pessoas. A média nacional é 6,5. O Carnaval de Belo Horizonte fez isso. E você não teve a responsabilidade de dizer ou reconhecer que isso aconteceu por causa do Carnaval. As primeiras medidas que foram tomadas foi depois do Carnaval e depois do dia 15, quando apareceu o primeiro caso. Está tudo registrado em todos os jornais de Belo Horizonte. Nós esperamos que a sua próxima entrevista, você tenha a coragem de mostrar que Belo Horizonte sabe como sair do problema, que Belo Horizonte tem a capacidade de enfrentar o coronavírus, que Belo Horizonte tem a capacidade de cuidar do nosso povo no sistema de saúde, que Belo Horizonte criou protocolos para preservar a população de risco, os idosos, as pessoas que têm problema de diabetes, de coração, pressão alta, e que Belo Horizonte não pode quebrar. Espero que você tenha a coragem de fazer isso, publicamente, e reconhecer que a Câmara Municipal de Belo Horizonte não é um apêndice, é uma entidade, uma instituição criada há séculos para poder governar a cidade junto com o prefeito. Eu agradeço a oportunidade de falar, presidente. Fica aqui, infelizmente, a nossa indignação com a forma que essa cidade está sendo conduzida por falta de respeito, falta de humildade, falta de seriedade. Pare de fazer terrorismo com a população. Tem mais gente morrendo de temor, de medo, e porque quebrou ou faliu, do que as pessoas estão morrendo de coronavírus. Coronavírus é algo sério? É sério. Precisamos fazer 3 coisas. Combater o coronavírus. Ter um sistema de saúde que possa responder à necessidade e não deixar a cidade quebrar. Vamos fazer as 3 coisas juntos. Eu acredito no trabalho, eu acredito em Belo Horizonte, eu acredito que essa população não é uma população invisível e miserável. É uma população que depositou o voto em cada um de nós com vontade de mudança. E tem gente fazendo a velha política nessa cidade, a iniciar pelo líder de governo. A iniciar pelo líder de governo
que desrespeitou todos os vereadores dessa casa. Eu agradeço mais uma vez, senhor presidente, e peço desculpas pela nossa indignação. Obrigado, senhor presidente. Agradeço o vereador Fernando Borja pela sua explanação e pela sua fala inicial. Eu quero só recapitular 7 pontos aqui, vereador Carlos Henrique, nosso secretário-geral. É uma linha do tempo do coronavírus em Belo Horizonte, que nós preparamos com a minha assessoria. Em 17/3/2020, o governo municipal declara a existência de situação anormal, caracterizada como situação de emergência em saúde pública, ocasionado por aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência de doenças infecciosas causadas por vírus. Esta situação de anormalidade é válida para todas as áreas do município. Em 17/3/2020, ainda no mesmo dia, instituído o Comitê do Enfrentamento à Epidemia do Covid-19 de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Em 18/3, determina a suspensão temporária dos alvarás de localização e funcionamento e autorizações emitidas para a realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para enfrentamento da situação de emergência pública causada pelo agente coronavírus Covid-19. 19/3/2020, o prefeito publica decreto sobre medidas excepcionais de diferenciamento tributário para a redução dos impactos sobre a atividade econômica do município, causado pelas ações de contenção da pandemia ocasionado pelo Covid-19. Dia 2 de abril, proibição da circulação no território do município de Belo Horizonte de transporte público coletivo oriundo do município de Lagoa Santa. E dia 7/4, vedado o acesso de clientes ao interior de estabelecimentos comerciais que possuam atendimento ao público, devendo aos atendimentos serem realizados exclusivamente no exterior do local, inclusive com organização de filas gerenciadas pelos proprietários dos estabelecimentos em área externa com distanciamento mínimo de 1 metro. Aí, dia 7/4, determina a proibição da circulação no território do município de Belo Horizonte de transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperam as medidas de isolamento social. E em 17/4, agora, torna obrigatório por tempo indeterminado o uso de máscaras e coberturas sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais dos serviços do município. Então, essa aí é a retrospectiva que nós tivemos sobre o coronavírus em Belo Horizonte. E agora nós já temos algumas perguntas, vereador Juliano Lopes. Nós temos perguntas aqui, por exemplo, o Anderson Lopes pergunta a todos os vereadores, e aí eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para respondê-lo para mim aí, representando a todos nós vereadores essa pergunta, que a Tatal depois vai responder também. A todos os vereadores, vocês não podem deixar seus eleitores sem trabalho. Vocês podem colocar limites às ações do prefeito de BH? Ele quer que a Câmara aprove o estado de calamidade? É o que ele vai construir com seus eleitores que vão ficar sem trabalho? Foi ele que provocou tal situação? Apoiem pelo fim da quarentena. Essa é uma pergunta do Anderson Lopes, que é também, com certeza, um dos empreendedores da cidade de Belo Horizonte. Então, Vossa Excelência poderia responder o Anderson Lopes, por favor. Bom, som. Avisar, som. Bom, primeiramente avisar o Anderson Lopes, que o Anderson Lopes não é meu parente, viu, vereador Jair de Gregório? Não tem nenhum parente que chama Anderson Lopes, mas avisar para ele, agradecer a participação dele e dizer que essa Câmara Municipal está empenhada para isso. Nós estamos combatendo, conversando, dialogando com a Prefeitura em relação a isso, a abertura do comércio. Nós sabemos que ele fez um decreto, né, de calamidade pública até dezembro desse ano,
e esse decreto dá a ele vários poderes, né, de como conduzir a cidade até dezembro, que é o término do mandato, e a gente está acompanhando de perto. Se houver necessidade realmente de rever esse decreto, de dar uma sugestão, essa Câmara irá fazer. Agora, dizer para o Anderson que eu concordo com ele em relação às questões sociais. Nós precisamos conversar com responsabilidade para a reabertura do comércio, colocando alguns limites, mas precisamos abrir. Senão nós teremos aqui em Belo Horizonte um caos social. Lembrando que Betim já flexibilizou a partir de hoje e Contagem também já está flexibilizando. Cidades, Belo Horizonte com Contagem, vereador Jair, é uma rua da outra que divide. Vou dar o exemplo lá do Barreiro. A própria Avenida Tereza Cristina, do lado direito é Contagem, do lado esquerdo é o Barreiro. Por que o lado direito pode ter comércio e do lado esquerdo não pode ter comércio aberto? Só atravessar a rua, só atravessar. Então nós precisamos conversar isso, viu, Anderson? Pode ter certeza que é o papel da Câmara. Nós temos também uma pergunta aqui, da Beatriz Cardoso de Souza. Ela coloca assim: bom dia, senhores, sou transportador universitário, nossa classe é uma das mais afetadas, vocês têm alguma solução? Muitos nem auxílio recebeu. Vereador Catatal. Beatriz Cardoso de Souza. Bom dia, Beatriz Cardoso. A Câmara, nós, vereadores, fomos eleitos para representar vocês, trabalhar para vocês. E diferente qual classe seja, nós somos seus defensores, trabalhamos para vocês, reafirmo. E com certeza, não é diferente a sua. Estamos trabalhando e vamos, com certeza, estar olhando toda a classe, todo o trabalho de Belo Horizonte. E vamos, já anotamos aqui, sobre as, né, Jair, sobre essas que nem saiu ainda o auxílio, e vamos correr atrás disso aí, o que está ocorrendo, por que não saiu o auxílio. Mas com certeza nós estamos trabalhando para o Belo Horizonte aí de todos, o Belo Horizonte para todos. Um abraço, viu? O Anderson Lopes e a Beatriz Cardoso de Souza, dessas duas perguntas que eu intercalei aqui, dizer para vocês que nós estamos trabalhando para realmente ajudar a resolver os problemas da cidade. Ao contrário de que alguns acham, mas os vereadores legitimamente eleito pelo povo e legitimamente em discussão por qualquer situação na cidade de Belo Horizonte. E a maior prova disso é o sucesso dessa reunião que está sendo nesse momento. Eu tenho aqui, vereador Juliano Lopes, algumas perguntas que foram elaboradas para o secretariado. Nós vamos fazer essas perguntas e vamos aguardar depois, quem sabe, um posicionamento do secretariado executivo. Tem essa pergunta aqui ao doutor Jackson Machado Pinto, secretário municipal de saúde. Algumas profissões foram escaladas para atuar neste momento de pandemia, médicos e demais profissionais da saúde, policiais, bombeiros, defesa civil, caminhoneiros, profissionais da construção civil, da limpeza urbana, entregadores de comida e produtos, motorista de táxis e aplicativos, profissionais de limpeza e conservação predial, porteiros, carteiros, etc. Esses profissionais foram contaminados. A SMSA tem conhecimentos de contaminação desses segmentos profissionais? Foram feitos testes nesses profissionais? Em caso de contaminação, quantos foram afastados do serviço? Quantos retornaram depois de curados? Todos já estão imunizados? Então, essa pergunta para o doutor Jacques. A segunda pergunta para o doutor Jacques, são 3. Belo Horizonte, por ser a capital do estado e não apenas um município, pois diversos equipamentos estaduais e federais estão instalados em seu território, faz com que muitas pessoas no interior precisam acessar esses equipamentos, principalmente os de saúde. A Justiça derrubou a medida do prefeito, o decreto, onde proibia a entrada de ônibus vindos de outras cidades. O senhor é favorável, doutor Jacques, manter essa proibição de impedir a entrada de ônibus, pessoas de outras cidades em Belo Horizonte? E a terceira pergunta ao doutor Jackson, nosso secretário de saúde. A OMS apresentará uma proposta de retomada da atividade econômica após a quarentena. O Comitê de Enfrentamento à Epidemia do Covid-19 tem conhecimento dessa proposta? Então, está aí as 3 perguntas ao secretário doutor Jackson, nosso secretário de saúde.
Agora, o Juliano Lopes, eu gostaria que você fizesse as 3 perguntas aqui a Maria Fernandes Caldas, a nossa secretária Maria Caldas. São essas 3 perguntas aí. Por gentileza. Bom, queria fazer a pergunta para a Maria Caldas, que é a secretária municipal de Política Urbana. Primeira pergunta número 1. Qual o impacto da suspensão dos ALF sobre o trabalho de fiscalização integrada? Pergunta número 2. As medidas adotadas pela Prefeitura de Belo Horizonte nessa crise e que afeta a dinâmica do trabalho das secretarias, home office, teletrabalho, no caso específico das políticas urbanas, qual a afetação dessas medidas para a indústria de construção civil, que a princípio não teve suas atividades suspensas? Continua o atendimento, ou seja, continua atendendo para que possa gerar guias para que essas obras continuem na cidade de Belo Horizonte, renovação de alvará e etc., de construção? Pergunta 3. As medidas de restrição impostas pela PBH às diversas atividades econômicas afetará algum prazo estabelecido pelo novo plano diretor para entrar em vigor? Ou seja, essas medidas aí que foram impostas pela Prefeitura, pode atrasar o plano, novo plano diretor para entrar em vigor? Essa é a pergunta para a secretária municipal de Política Urbana, Maria Caldas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Juliano Lopes. Então, está aí as perguntas feitas a Maria Fernandes Caldas. E agora vamos fazer as perguntas ao Fuad Jorge Norman Filho, secretário municipal de Fazenda. São 3 perguntas e o vereador Catatal as farão. Aqui. Bom dia, secretário Fuad, com muito respeito, Vossa Excelência, está tudo bem? Pergunta número 1. Qual o impacto da pandemia no tocante à suspensão dos alvarás de localização em funcionamento na saúde financeira da Prefeitura, em outros termos, o fechamento das atividades econômicas em Belo Horizonte causou qual prejuízo para o Tesouro Municipal? Essa é a pergunta número 1, Fuad. Pergunta número 2. A Prefeitura de Belo Horizonte tem alguma proposta de isenção fiscal para esse período, tendo em vista o fechamento compulsório das suas atividades empresariais? Essa foi a segunda pergunta. Vamos passar para a terceira. Pergunta de número 3. O senhor, na condição de secretário da Fazenda, é favorável à manutenção das medidas de suspensão das atividades econômicas, em especial o comércio de Belo Horizonte? Aí ficam essas 3 perguntas que esses vereadores estão fazendo para Vossa Excelência. Um abraço e um bom dia. Muito obrigado, vereador Catatal. Então, está aí as perguntas ao Fuad, nosso secretário de Fazenda, né? E eu vou fazer agora as perguntas ao André Abreu Reis, o André Reis, secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Pergunta 1. Já foi anunciado o contingenciamento de gastos dos diversos setores da administração municipal. Quais áreas serão mais afetadas? Pergunta 2. Em que ponto ou qual o impacto do fechamento do comércio afeta a dinâmica da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão? Pergunta 3. Considerações finais do convidado sobre a flexibilização do comércio. Então, está aí a pergunta feita também ao André Reis. Eu queria pedir ao vereador Juliano que fizesse as perguntas ao Cláudio Chaves Beato Filho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Pergunta ao senhor Cláudio Chaves Beato Filho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Pergunta 1. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem algum plano já formatado para a retomada das atividades econômicas em BH pós-epidemia do coronavírus? Pergunta 2. O que acarreta para o desenvolvimento econômico de BH o fechamento? Isso é falência de várias empresas instaladas no município, tendo em vista a ocorrência da pandemia e as medidas até então adotadas? Pergunta 3, a gente queria ouvir dele considerações finais, mas as 2 principais perguntas
para o nosso querido Cláudio Chaves Beato Filho, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado, vereador Juliano Lopes. Nós temos agora as perguntas para Maíra da Cunha Pinto Colares. A primeira pergunta é: um dos segmentos impactados ou impactos pelas medidas adotadas pela PBH afeta diretamente aos ambulantes, os licenciados e aqueles não licenciados. A Subsecretaria de Assistência Social está, de alguma forma, atuando para minimizar a situação deste segmento de geração de trabalho e renda? Essa é a primeira pergunta para a nossa querida Maíra Colares, e única pergunta dela, foi só uma pergunta. Bom, algumas sugestões para flexibilização do comércio e serviços, além dos que já foram apresentados pela indicação enviada ao prefeito, assinada por nós, vereadores, né? Eu vou pedir ao vereador Carlos Henrique que leia aqui, Carlos Henrique, algumas sugestões para a flexibilização do comércio e serviços em Belo Horizonte. Direcionada para quem? Para o prefeito? Sugestões ao executivo. Proibir contato das pessoas deve ser mantida para iniciar o distanciamento social seletivo. Grupo de risco e infectados continuam em quarentena domiciliar. A obrigatoriedade do uso de equipamentos protetivos, máscara e luvas, deve ser mantida. Iniciar o processo de reabertura gradual das atividades segundo o grau de essencialidade, de maneira de abranger todas as atividades em 45 dias. Os estabelecimentos deverão funcionar com horários alternados para diminuir a concentração de fluxo de transporte coletivo, protocolos de limpeza de ambiente de trabalho, implementar medidas de comunicação em pontos estratégicos ao ambiente de trabalho, considerar jornadas de trabalho menores nos primeiros meses, revisar layouts e métodos de produção justificados para atender às necessidades sociais de distanciamento, por exemplo, através do uso de barreiras físicas, modificar qualquer serviço de café, cantina, sala de almoço para eliminar pontos de maior aglomeração de pessoas, colocar em cada ambiente sinal indicativo de número máximo de pessoas, permitindo para garantir o distanciamento social, higienização do ar-condicionado central. Esses são um. E outro também, Jair, que não está aqui, viu, vereador Juliano, Catatal, a questão de bancos também. Eu tenho visto aí, fila de banco e fila de casa lotérica, essas sim estão me preocupando. Muito obrigado, vereador. Então, está aí algumas sugestões, vereador Juliano, vereador Catatal, Fernando Borja, Jorge Santos. Está aqui, então, a sugestão que a gente fez, os vereadores aqui, para mandar também para o Executivo. Vale aqui destacar a proposta apresentada pela FIES, Plano de Retomada da Atividade Econômica após a quarentena, sendo que algumas citações apresentadas foram recolhidas desse e de outros documentos para embasar a nossa fala. Por fim, quero agradecer, então, a participação dos vereadores, secretários que não participaram, demais convidados pela participação aqui conosco, o pessoal aí que está assistindo pela internet, dizer para vocês que nós vamos pegar essa reunião na íntegra aqui na casa, em imagens oficiais, e os vereadores vão postar nas suas redes. Nós vamos postar na íntegra essa reunião no Facebook, no Instagram, e você que não teve oportunidade de ver, participar conosco dessa reunião, que nós estaremos terminando agora, perto de meio-dia, você possa assistir toda essa reunião na íntegra. Nós temos ali o vereador Gabriel. Você gostaria de falar, Gabriel? Tá, vamos ouvir o Gabriel, vou colocar no telão. Beleza. Vereador Jair de Gregório, em primeiro lugar, cada vez fico mais satisfeito de ver o senhor recuperado. O senhor sabe que é alguém que conta com o meu carinho, e vê-lo trabalhando com o mesmo ânimo de sempre é motivo de satisfação para todos nós. Obrigado. Em segundo lugar, dizer que é bom ver a Câmara funcionar de maneira digital, como nós estamos fazendo agora. O Parlamento é o lugar do debate das ideias,
e eu acho que muitas coisas debatidas hoje foram produtivas. O senhor conhece a minha posição, eu acho, e acredito que muita gente concorda comigo, que o isolamento social ele deve ser atenuado com base na ciência, nos dados, na medicina, e os especialistas têm que dizer isso, e, portanto, enquanto ele durar, eu acho que nós, como representantes do povo de Belo Horizonte, temos de atuar para que o município mitigue os prejuízos que os comerciantes, os empresários, os empreendedores estão tendo, sobretudo aqueles que estão compreendendo a importância do isolamento social. Então, eu quero muito convidar o senhor para, na próxima terça-feira, dia 28 de abril, às 10 horas, eu vou dar continuidade a esse debate com um enfoque muito preciso de entender se não há exatamente um planejamento para quando sair desse isolamento, por quanto tempo ele vai durar. E vamos pensar também, Jair, numa outra hipótese. Vamos dizer que haja no futuro uma flexibilização, mas por conta de um novo surto, ou de uma nova onda, como as pessoas dizem, teremos que endurecer novamente. Esse é um cenário que pode vir a acontecer, nós temos que estar preparados. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem que estar pronta para todos os cenários, tem que ajudar o comerciante, porque se o comércio vai bem, a cidade vai bem, e respeitando todas essas evidências, a gente tem que atuar como o nosso mandato prescreve. Então, agradeço muito a oportunidade e estou muito afim de poder lhe dar um abraço assim que isso tudo terminar. Você é um vereador que tem atuado pela cidade, acho que a gente tem que atuar com verdade em relação aos fatos, respeitando muito as evidências, respeitando quem pensa diferente, mas, sobretudo, dentro da democracia representativa e dentro do papel da Câmara Municipal. Muito obrigado, vereador Gabriel. A sua participação enriquece muito o nosso trabalho, a nossa reunião especial. Sabemos que Vossa Excelência é um vereador de formação de opinião muito forte dentro da cidade, inclusive até pela rede social sabemos que Vossa Excelência vem fazendo um grande trabalho como vereador em Belo Horizonte. Estimo melhoras para você também, boa término de recuperação, já que seguimos ainda alguns dias após o medicamento que tomamos, ainda cuidando da saúde, né? Eu tenho dado uma escapulida de vez em quando e venho na Câmara Municipal, já umas 3 vezes eu estive aqui, mas eu já não transmito mais, eu estou imune, você também está imune, mas nós temos que tomar os cuidados e dar exemplo, já que somos homens públicos, e eles esperam de nós esse exemplo, então nós temos que realmente dar o exemplo, o bom exemplo para a cidade de Belo Horizonte. Te agradeço muito, Gabriel, pela sua participação, e a minha assessoria já está ali anotando para terça-feira, às 10 horas, eu participar com você da sua reunião especial, oficial, por essa casa, viu? Os vereadores aqui estão mandando abraço para você, viu? Está aqui o Catatal, Carlos Henrique, Juliano Lopes, Fernando Borges, Jorge Santos, está todo mundo mandando abraço aí, viu? Tamo junto aí, viu, Gabriel? A todos vocês, amigos, a gente se vê. Tamo junto aí, com saudade de você, viu? Tamo junto, Você aparece aqui, viu? Obrigado, um abraço. Obrigado, viu, Gabriel? Eu vou fazer o encerramento, mas antes de fazer o encerramento, eu só gostaria de... deixar claro aqui para a cidade de Belo Horizonte, para o prefeito Calil, que nós não estamos trabalhando contra as medidas do prefeito Calil. Nós estamos parabenizando o prefeito Calil por ter saído na frente com as decisões que ele tomou, junto ao Executivo, com o Comitê de Saúde, Dr. Carlos, Dr. Jacques e outros médicos que participam aí, dizer que nós não queremos dizer que o senhor está errado, não. Nós queremos dizer que o senhor estava certo quando tomou as decisões, quando fez os decretos. Não concordo com a questão das barreiras de Belo Horizonte em relação ao ônibus, de pessoas que vinham para Belo Horizonte para fazer tratamento. Ninguém vem a Belo Horizonte só passear, o pessoal vem exatamente para resolver alguma coisa. Então, eu quero deixar aqui claro, prefeito Calil, que nós não estamos trabalhando contra o senhor. Os vereadores aqui deixaram muito claro isso, nós somos a maioria aqui da base do senhor, com exceção do Gabriel, que é independente, e do Fernando Borges, que também tem um trabalho independente. Nós somos da base do senhor, e como vereadores da base do senhor, nós estamos querendo ajudar o senhor a resolver os problemas da cidade, cada um na sua camada
o legislativo e executivo, porém unidos em torno de um só problema, que é o Covid-19, que atacou o mundo inteiro, mas Belo Horizonte está entre as cidades mais protegidas e mais bem cuidadas nesse período. As medidas, às vezes, são duras, mas são necessárias. Porém, agora, nós, vereadores, e a população de Belo Horizonte, os comerciantes, os trabalhadores, pede, prefeito Calil, para que o senhor consiga, pelo menos, apresentar um plano de flexibilização com datas para que a gente possa ter, pelo menos, uma expectativa de como será daqui para frente, para a gente conseguir enxergar uma luzinha no fundo do túnel, porque já tem pessoas surtando, já tem pessoas quase infartando, pessoas com problemas psicológicos, pessoas falando até em suicídio, viu, Juliano Lopes? Eu ouvi isso de uma pessoa que falou que estava a fim de dar cabo na vida dele, porque ele não está dando conta mais. A empresa dele está falindo, é tudo que ele tem, é uma empresa pequena, e ele está vendo a situação da família dele quase passando necessidade já. Essa é a grande verdade. Então, nós temos que preocupar com isso também, prefeito Calil. Então, amanhã vai ser discutido aqui na casa também a questão dos templos religiosos, para ver uma possibilidade de se fazer uma flexibilização dos templos religiosos de forma ordenada, de forma orientada pelo Comitê de Saúde de Belo Horizonte, tipo culto de hora em hora, com 30 pessoas, totalmente com as medidas de segurança, de máscara, distanciamento social permitido ali, enfim, de cada 100 membros participa 30, 35, 40, e aí faz culto de hora em hora e vai renovando os trabalhos dos templos religiosos em Belo Horizonte. Então, é uma situação que nós vamos discutir com a Frente Cristã amanhã aqui, oficialmente, junto com o nosso presidente da Frente Cristã, o pastor Altair Gomes. Então, quero agradecer a todos que participaram conosco e, mais uma vez, deixar registrado que o secretariado não participou conosco e nós vamos, inclusive, depois encaminhar um documento ao prefeito Calil sobre isso. Muito obrigado a todos, Belo Horizontino, a toda a equipe técnica, muito obrigado aqui aos seguranças, a nossa equipe de cerimonial, obrigado à equipe técnica que nos ajudou, e dizer que foi um grande trabalho aqui hoje nessa casa, que é onde nós discutimos, vereador Carlos Henrique, essa flexibilização do comércio com responsabilidade. É bom que falemos isso, porque às vezes as pessoas podem estar pensando, alguns que gostam de trabalhar contra, podem estar falando assim, Juliano, eles são irresponsáveis querer acabar com o isolamento social. Nós não estamos pedindo ao prefeito Calil para acabar com o isolamento. Nós temos um grupo de pessoas que são de risco, e eu faço parte desse grupo e fui acometido pelo Covid-19, lutei pela vida 13 dias no hospital, e hoje estou aqui praticamente quase totalmente curado, graças a Deus, foram muitas preces, muitas orações, mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar também nesse momento a população de Belo Horizonte falir, os comércios falirem, os empresários fecharem as portas, a população passar fome, ninguém está aguentando ficar mais dentro de casa, o que tem saúde quer ir para a guerra, quer lutar. Vamos lutar contra o Covid-19 com todas as forças, com todas as armas que nós temos, e uma delas é o trabalho, porque nós não podemos morrer de fome. Então, o que os vereadores estão pedindo, junto com a população de Belo Horizonte, ao prefeito Calil, é que ele flexibilize com responsabilidade, com um plano bem elaborado, com as sugestões que a Câmara Municipal está mandando, e também com o apoio e coordenação do Comitê de Saúde de Belo Horizonte, que é o Dr. Jackson e a sua equipe. Nós não estamos querendo passar na frente de quem entende de área sanitária aqui, de saúde. Nós queremos apenas sugerir. O certo é que nós, vereadores, e todos Belo Horizontinos, parte dos vereadores, né, porque tem parte que não quer a flexibilização. O caso do Gabriel aí mesmo deixou claro, desde a outra reunião. Ele deixa claro que não é a favor, mas a maioria dos vereadores são a favor, sim. E vamos pedir ao prefeito Calil que estude um plano de flexibilização, né, Gabriel? O Gabriel está pedindo ali. O Gabriel, não sei se eu falei certo, que você não é contra a flexibilização, né? Então tá, você vai falar, eu te dou uma oportunidade para você concluir aí, tá? Porque da outra vez você falou que
que não queria, naquele momento, né, discutir muito flexibilização, porque você era contra, que você era a favor do isolamento ainda social. Posso falar né? rapidinho? Pode sim, Gabriel. Só para explicar rapidamente. Sim, por Jair. favor, Gabriel, Acredite, faça isso. meu caro, você conhece a minha rotina. Você sabe que eu sou um cara que, em tempos normais, sai de casa às 6 horas da manhã e volta meia-noite. Para mim, ficar em casa está sendo terrível, como está sendo para todo mundo. Você sabe que eu estou ainda com o pai aqui em tratamento no quarto, a situação não é fácil, está tudo estocando. Ontem mesmo, meu caro, estava planejado para abrir um bar, que ia investir dinheiro, investir tempo. Ele ia ser inaugurado ontem com o meu amigo Leonardo Paixão. Eu tenho uma irmã que é comissária de bordo, parou de voar. Todo mundo está sentindo os efeitos disso tudo, e vai por mim, que eu não vejo a hora da nossa vida voltar a uma questão mais normal. Portanto, Jair, é claro que eu quero ver um dia o fim do isolamento. Sim. O que eu disse e deixo muito claro é que nós não podemos fazer isso desrespeitando a ciência, os dados, a matemática, a medicina. Simplesmente falar, vamos abrir amanhã? Eu acho que você também não concorda. Vamos abrir amanhã. Não, Acho tem que não é o ser, caso. tem que Então, ser bem assim, preparado. A pergunta que eu acho que tem que acontecer é, visivelmente, Belo Horizonte, Minas Gerais, a despeito da falta de notificação e do teste, está conseguindo nivelar a curva. É bom que todo mundo saiba que nivelar a curva, achatar a curva, não é uma garantia que as pessoas não vão pegar o vírus. Eu sei disso também. Só que um dos erros comuns disso tudo, Jair, é achar que já está resolvido, reabrir tudo, como aconteceu em algumas cidades de Milão, e depois ter que fechar com urgência. Então, só para deixar claro, Jair, eu, obviamente, sou a favor do próximo passo. Eu quero esse próximo passo. Acho que os comerciantes querem, você quer, eu quero. E eu acho que no que a gente concorda é quando, de que forma e ouvindo a opinião de quem. Eu acho de verdade que a prefeitura tem que estar aberta a esse diálogo. É papel da Câmara fazer exatamente o que você está fazendo. Só tome cuidado de dizer assim, não, o Gabriel não quer o fim do isolamento. Não, está explicado, Gabriel. Você falou bem. Só que eu acho que ele não pode acontecer de forma não planejada e de forma que não se respeite os dados, tá? Só esse registro. Inclusive, Gabriel, você tem observado aí que a nossa fala, desde a segunda-feira passada, que a gente fez aquela reunião aqui, e que o vereador, primeiro-ministro de Belo Horizonte, fez uma reunião paralela aqui, e levou os convidados, inclusive André Reis. O poder do primeiro-ministro é muito forte. Ninguém da prefeitura foi hoje, Jair? Não, ninguém da prefeitura veio. Estava confirmada a participação do Dr. Jackson. Aí todo mundo deu um jeitinho de mandar uma mensagem, pelo menos 2 ou 3, dizendo que não ia poder participar. A Adriana Branco pediu para eu entrar em contato com o Papagaio, ele também não se manifestou. A Maíra não se manifestou, o Fuad se manifestou, dizendo que se precisasse dele, poderia ligar para ele aqui na hora, mas ele estava com dificuldade. Mas os outros participantes não deram nenhuma... Eu sou um vereador independente e entendo quando o executivo, vez ou outra, atua de um jeito. Me estranha um pouco porque, se eu bem sei, você, o vereador Carlos, o vereador Catatá e os demais presidentes são vereadores da base de apoio do governo. Sim. Então, é claro, é uma coisa que vocês vão resolver. Tá bom? Tá bom, nós vamos resolver sim, até porque, Gabriel, nós já chegamos a um consenso que nós não queremos mais o Léo Burguês como líder de governo da nossa casa. O prefeito Calil vai ter que realmente resolver isso com os vereadores. A prerrogativa dele escolher o líder dele é dele mesmo, mas ele tem que ouvir que nós já perdemos aquela confiança no líder de governo dessa casa. Nós não queremos. Bom, agora ele está forte, viu? Ele está forte ainda, porque... Hein, Gabriel? Ele está forte ainda, porque nós não tivemos ninguém do secretariado participando conosco, que estava até confirmado, e aí cancelou. Então mostra que o líder de governo, primeiro-ministro, está forte ainda. Para encerrar minha participação, vou dizer o seguinte, vocês que são da base, que se resolvam. Obrigado, Gabriel. Você é 10, cara. Tá ok. Um forte abraço. Eu vou passar a palavra aqui para as considerações finais do Catatal e do vereador Carlos Henrique, que aqui estão comigo. Os demais estão numa reunião ali com a presidente Nelly. Só tenho a agradecer, vereador Jair, presidente, Juliano Lopes, vereador Carlos Henrique, está os presentes aqui, que fortalece
nós vereadores, deixar bem claro para Belo Horizonte, do jeito que está Belo Horizonte, as condições se manter, vai piorar. Nós temos de trabalhar com responsabilidade, com técnico, fazer reunião, unir Câmara dos Vereadores com a Prefeitura de Belo Horizonte. Sempre eu falo isso aí, Jair, porque juntos nós somos mais fortes. Exato. O Belo Horizonte pede socorro. Os comerciantes de Belo Horizonte pedem socorro. Os taxistas, os Uber, tudo, hospitais, todo mundo pede socorro. Então, vamos abrir o que tiver de abrir com responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui, Jair, igual eu dei. Restaurante, Conclua. começa 11 horas da manhã, terminou o almoço, fecha às 15 horas. Os barzinhos de Belo Horizonte, os botecos, funcionam mais à noite, vão abrir às 17 ou 18 horas e fechar às 23 horas. Esse é o certo. Por quê? Falando, quem paga os aluguel tem que pagar, não tem dinheiro. E quem recebe os aluguel tem que receber para pagar outras coisas. Outra coisa aí que eu esqueci de falar aqui, para deixar bem claro, a CEMIG, qual o órgão que eu respeito muito, e a Copasa, não está indo a gente nas casas para medir. O que acontece? Os bares, muitos recintos estão fechados. Conclua. Então, o que estão fazendo? Eles pegam lá, tira do mês passado, retrasado, supondo, era R$1.000, funcionando, dando um exemplo. Faz a média. Faz a média e rebita, acabou com R$1.000 lá. O cara economizou e está gastando mesmo tanto. Mas está fechado o estabelecimento, como é que paga, Jair? E estão cortando por falta de pagamento. Eu fiz a Então, denúncia. aí ninguém aguenta não, ué. Isso aí. Obrigado, Catatal. Carlos, bem sucinto, faça a sua conclusão aí. Mais uma vez agradecer, Jair, essa reunião aqui hoje, lamentar a falta do secretariado com a gente. Infelizmente, a gente fica triste, que a gente é base de um prefeito. Exato. O prefeito está caminhando certo, a gente luta com o prefeito, tem lutado esse tempo todo. Só que eu vou voltar a pedir, prefeito, vamos reabrir o comércio com segurança, o povo precisa de trabalhar, o povo precisa de viver, o povo está adoecendo. Betim está abrindo com segurança, a Contagem está abrindo com segurança, chegou a hora de Belo Horizonte abrir com segurança. Não é para abrir hoje, amanhã, que nem o Gabriel falou, é com segurança. Precisamos disso. O povo está clamando por isso, prefeito. Obrigado, Jair, obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Mais uma vez dizer, queremos que seja flexibilizado com segurança e com um plano bem elaborado e com apoio do comitê de combate ao Covid, da área sanitária, da área médica de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos, um abraço a todos.